Fala galerinha do YouTube, eu voltei, eu sempre volto. Eu sou o Sam, pra você que não sabe, esse é o meu segundo vídeo. Ironicamente, um especial de Ano Novo, e o primeiro vídeo foi um especial de Natal. Dessa vez eu voltei aqui com vocês nesse fim de ano, fazer um vídeo especial aí de fim de ano, pra falar sobre um tema que me veio à mente enquanto eu estava refletindo, lendo a Bíblia e estudando. E eu gostaria de vos falar nessa noite. Tô gravando vídeo de noite, e inclusive hoje eu tenho roteiro. Olha aqui, ó. Não vai ser meio que na doida como foi o outro, por mais que vocês tenham gostado do outro vídeo. Mas hoje eu gostaria de vos falar sobre os tempos difíceis que estamos vivendo. Inclusive, Jesus Cristo e a Bíblia já vieram nos avisar há muito tempo, né, que esses tempos difíceis nos sobrevinham. E eu estou fazendo um esforço para não falar né a cada 30 segundos. Eu já estou regravando essa parte pela segunda vez, porque eu estava falando muito né. Então tomara que eu consiga não falar muito né. E tá, agora é sério. Quando a gente abre a televisão, cara, hoje, se a gente botar qualquer jornal, qualquer canal praticamente, qualquer jornal vai estar passando, qualquer horário vai estar passando jornal. Eu lembro de abrir a SBT quando criança e tá passando um desenhozinho mó legal, como Criança Dragão, Naruto, Tom e Jerry. Hoje em dia eu tenho quase certeza que não passa mais nem desenho de manhã, se não for no sábado, né? Ali falando, né? E não passa. O que passa agora é jornal, né? E quando a gente vai ver notícia do jornal, é só aquela notícia absurda, assim. Notícia que antes era mais assim, tipo, João Pedro morreu, né? Eu tô fazendo uma notícia imaginária, com 30 tiros numa briga de bar. Essas notícias tipo assim, umas notícias pesadas mesmo. Horário de almoço, horário de noite, horário de manhã, todo momento parece que é horário para ter morte, né? Infelizmente. E, cara, é triste, a gente não precisa ir muito longe. Também na nossa casa, talvez, ou perto, assim, parentes estejam passando por problemas. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você, você com certeza esteja numa situação, talvez assim, talvez dentro da sua casa, talvez algum parente próximo. Eu digo porque acontece comigo também. A gente pensa muitas vezes que porque a gente é cristão não vai ter problema, mas na verdade existem muitos problemas ainda. A vida, ela continua, o mundo ele continua sendo mal mesmo se você mudar, né? Infelizmente, essa é a verdade. E eu posso até apresentar para vocês aqui um versículo que comprova, né, que a Bíblia já nos avisava disso há muito tempo. Então, vou apresentar aqui para vocês esse versículo para vocês verem que a Bíblia nos avisou disso já há muito tempo. Olha aqui, ó. Esse daqui é a carta de Paulo, né, apóstolo, ao seu filho na fé, né, Timóteo. E ela vem falar sobre a impiedade dos últimos dias. E fala assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então, poxa, só isso daqui a gente podia continuar falando aqui dos outros problemas que a gente encontra hoje em dia, mas só esses daqui já são vários, né? Que a Bíblia avisou aqui. Esse não é o único versículo que fala sobre isso, não, mas é o versículo que eu escolhi para demonstrar hoje. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz no mundo. Tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E assim, né, gente? Jesus, ele sempre nos avisou sobre isso. Ele tem várias passagens, se você procurar para ler. Lê aí na sua casa o livro de Mateus ou
o livro de João ou o livro de Lucas, que tem uma parte que Jesus fala somente sobre os finais dos tempos, né? se nesse livro já fala, vai ler Apocalipse para você ver que várias coisas que são ditas lá já estão acontecendo, né? Mas, então, no meio desses tempos ruins, o que a gente pode fazer? Como que a gente ainda pode ter esperança? Como que a gente pode continuar sendo bom? O que eu devo esperar para 2026? Será que tudo vai piorar? Será que tudo vai ficar pior? Talvez, será que a minha vida vai ficar pior? E então eu venho te trazer aqui o que pode acontecer se você escolher. Se você escolher isso que eu vou lhe falar agora, o que pode acontecer em 2026 para você? Bom, galera, a primeira coisa que pode acontecer com você ano que vem, que você escolhe, é jogar na loteria, ganhar e ficar milionário. Mas isso daí é mais difícil do que um camelo passar por uma agulha. Então, eu separei aqui uma opção. Desculpa pela piada, bicho. Eu separei aqui uma opção que você pode fazer, que eu acho que tem um rendimento melhor. E eu acho que você vai gostar se você me der ouvidos só um pouquinho e ouvir de coração aberto, de mente aberta, que eu vou te dizer agora. Porque todo aquele que vive e crê em Cristo é mais do que vitorioso. E essa é uma verdade que eu vou dizer para vocês. E é interessante que eu destaquei: vive e crê. Porque tem muita gente que é da igreja que crê em Jesus, crê em Jesus Cristo, mas talvez não viva em Jesus Cristo. E às vezes essas pessoas... A moto agora não! Às vezes essas pessoas acabam passando uma impressão até ruim, né, pra você. Eu não sei se você já teve uma mal relação, uma má influência de alguém que crê em Cristo, crê em Jesus, participa da igreja, mas não vive em Jesus verdadeiramente. E eu quero que você viva e creia em Jesus. Olha, são hábitos simples que você pode levar para 2026 que podem te aproximar de Deus. Isso daqui é tanto para quem já frequenta, quanto para quem não frequenta, talvez não dê muita atenção, talvez para aquela pessoa que esteja tentando começar. Cara, eu te digo uma coisa: tenta ler a Bíblia, talvez até mesmo um capítulo por mês, por semana. Faz esse esforço, pega um dos evangelhos, lê as palavras que Jesus disse e ora uma vez por mês pelo seu mês. Senhor, me aproxima de Ti esse mês. Eu quero Te compreender, eu quero ter mais comunhão contigo. E vai aumentando, intensificando o ritmo. Depois ora uma vez por semana, 2 vezes, 7 vezes por semana, 30 dias por mês, e vai se aproximando devagar. Faz também as boas obras de Deus. Ajuda quem está precisando, quem te pede um favor. Lava o prato que você acabou de comer. Varre a casa às vezes. E isso fala pra mim, eu tenho que fazer essas coisas também. Não adianta a gente falar e ser hipócrita, né? Se eu tô falando isso, eu vou tentar fazer isso também, talvez. E essas coisas simples, cara, que aproxima a gente de Deus. E quando a gente quando a gente se aproxima de Deus, a gente é mais do que vitorioso, como eu vou te mostrar agora. Olha aqui, ó. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E então, resumo prático: quando a gente começa a seguir Jesus verdadeiramente, a gente começa a praticar as suas boas obras, e as suas boas obras são amor, paz, longanimidade, esperança, benevolência, mansidão, temperança, e eu poderia continuar falando aqui
infinitamente as coisas boas que vêm na nossa vida por a gente falar de Deus. Talvez você que tem dificuldade para crer, não vai vir assim na hora, mas persevera, acredita, fala para si mesmo assim: eu acredito que o Senhor existe. Mesmo nos dias que parece que tá tudo tão difícil que você não consegue se levantar para fazer alguma coisa, mas tenta crer, dá essa chance, faz essa tentativa e, cara, você vai experimentar algo diferente. Eu falo por mim mesmo, porque quando eu comecei a buscar Deus verdadeiramente, quando eu me encontrei com Jesus verdadeiramente, é uma coisa completamente diferente de você ir para a igreja a vida toda e você realmente viver e crer em Cristo. Mesmo quando é difícil crer, mesmo nesses tempos difíceis. Então eu te estimulo, nesse ano, eu acredito, porque as pessoas que estão vendo esse vídeo, eu creio que são pessoas boas, que estão buscando, né, a verdade de uma forma ou de outra. E eu sei que são pessoas boas, eu convivo com essas pessoas, e você também, que eu não conheço. Eu não sei de onde você é, de onde você está vendo esse vídeo, mas eu sei que Deus, Ele te ama. Porque mesmo que você seja pecador, Ele ama o pecador. O que Ele odeia é o pecado. Então, galera, é isso. Feliz ano novo. É um ano cheio de vitória pra gente, mesmo nesses tempos difíceis. Que Deus esteja conosco a cada momento. Deixa o like, se inscreve no canal e dá sugestão de vídeo. Eu pedi sugestão no vídeo passado, mas nem todo mundo deu. Acho que foi um inscrito só que deu. Eu, inclusive, vou fazer a sugestão de vídeo dele. Então, vamos estar aí pra 2026. Tamo junto e vamos nessa fé, né? Vamos nessa força que a gente vai vencer tudo que esse mundo jogar em cima da gente. E é isso. Amo muito vocês. Obrigado. E vamos fazer esse 2026 ser o nosso ano, né? Ser um ano diferente, um ano de paz, um ano de alegria, mesmo em meio a esses tempos difíceis. Amém.